matéria sobre o número de contusões do Flamengo ao longo do ano de 2022. Até, inclusive, é importante enfatizar, Alan, eu vou aproveitar isso, tá? Porque eu sei que você estava presente. No meio do ano, 1.500 pessoas assistindo e nem metade dos likes. Pô, galera, vamos dar esse like aí. É super importante para o nosso canal. É importante para a gente poder indexar melhor, para poder crescer, tá? Então ajuda a gente aí. Dá esse like de graça, vocês sabem disso. Só dá um clique aí no like, que é super importante, tá? E é o seguinte, eu sei que no meio do ano, quando o departamento médico estava sendo absolutamente bombardeado e questionado pra caramba, teve uma reunião interna com os conselheiros e os sócios do Flamengo. E o Alan estava presente, ele acho que ele vai poder, inclusive, aproveitar para comentar sobre isso. E aí eu vou ler um pouquinho do começo da matéria, Alan, para depois você comentar, tá bom? Então vamos lá. Hoje no Globo.com, uma matéria do Roberto Malesson. Rodrigo Caio e Bruno Henrique são os principais desfalques em ano de departamento médico mais vazio no Flamengo. Atacante é quem mais soma idas ao departamento médico 4 vezes. Já o zagueiro voltou a conviver com contusões na temporada e perde 57 partidas. Veja o balanço do departamento médico. O rodízio implementado pelo Flamengo em 2022 deu certo, pelo menos do ponto de vista médico. Os números de desfalques clínicos na temporada mostram que houve evolução e o Flamengo teve menos baixas médicas ao longo do ano. Foram 26 no total, uma redução de 38% em relação a 2021. O melhor ano rubro-negro segue sendo de 2016, quando a série histórica do levantamento das lesões foi iniciada pelo Globo Esporte. Naquele ano foram apenas 22 casos, menor marca da elite do Brasil naquele momento. Veja abaixo a quantidade de desfalques médicos do Flamengo nas últimas 7 temporadas. Aí está o gráfico que o Alan botou. No total, o Flamengo utilizou 52 jogadores diferentes nesta temporada de 2022. O rodízio com o time principal nas Copas e o time B no Brasileirão permitiu ao Flamengo a redução dos casos médicos neste ano. Em meio à maratona de jogos, o rubro-negro chegou a ser o time da Série A há mais tempo sem ter algum desfalque por lesão. Com isso, o Flamengo foi o terceiro clube com menos baixas na temporada. Só Palmeiras e Atlético Goianiense tiveram os menos casos. Vale destacar que em 2021 o rubro-negro foi o quinto com mais casos, o que mostra evolução na temporada. Apesar dos bons números, o Flamengo teve desfalques de peso. Os principais foram Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Titular absoluto até se machucar. Bruno Henrique sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, o colateral lateral e o canto postolateral do joelho direito em 15 de junho. Isso aí. Bom, aí depois passa alguns detalhes a mais detalhadamente de cada jogador, né? Tanto o Rodrigo Caio quanto o Bruno Henrique, fala de alguns outros casos, como foi do Fabrício Bruno, enfim. Do total de 26 problemas médicos da temporada, 17 foram na coxa e no joelho. Estes foram os locais do corpo com maior incidência de lesão no ano do Flamengo. Vamos lá. Isso aí. As contusões estão aí. Uma no ombro, uma na costela, 2 no quadril, 9 na coxa, uma no tornozelo, 8 de joelho, 2 de panturrilha, uma de canela e uma no pé. As informações levantadas para esta pesquisa foram retiradas do site oficial do Flamengo e apuradas junto com os setoristas. E é isso, gente. Alanzinho, meu querido, juntando, eu queria que você comentasse o seguinte. O que difere, para mim, o fator fundamental é o seguinte. O que difere, e eu tenho minha opinião sobre isso, para depois poder conversar contigo e conversar com cada um aí do chat, o que difere o primeiro semestre para o segundo semestre? A gente tem um primeiro semestre absolutamente tumultuado, muitas contusões, um trabalho de departamento médico bastante questionado e um segundo semestre de uma queda absurda do número de contusões e um departamento médico que retoma a credibilidade. E nesse meio tem inclusive a reunião que você participou. Eu queria um pouquinho da tua análise. Então vamos lá. Deixar um beijinho para a Leila Baixo, que esteve no clube. Até iniciei a live hoje falando da Leilinha. Ela está com várias imagens, né? Direto lá do Clube de Regata do Flamengo. Ela esteve presencialmente hoje na festa. Deixar um beijão para a Leila. Primeiro ponto, Perrotinho, eu acho que você lembrou bem. Eu acho que assim, esse gráfico ajuda a gente a ver o quanto a gente conseguiu reduzir. O Perrota foi muito feliz quando ele diz que o Flamengo iniciou muito mal a temporada. Número de lesões, né? Alguns jogadores a gente contratou e teve compra de equipamentos ainda mais sofisticados, ao mando da comissão técnica do Paulo Souza, e nós tínhamos a perspectiva
de que teríamos um ano mágico. Só que não foi isso que se desenhou ali no primeiro semestre. Até porque nós tivemos a perda de profissionais, né, capacitados, profissionais que faziam a diferença, infelizmente, no quesito Flamengo. E aí, Perrota, uma prova disso, do que eu vou falar para a galera, é exatamente isso aqui. Por mais que a gente tenha melhorado, vocês estão vendo aí que a gente caiu consideravelmente. A gente sai de um ano, que foi o ano de 2021, muito ruim, muitas críticas, e eles iniciaram, as críticas continuaram sendo potencializadas ali no primeiro semestre, para poder ali ficar entre os 3 melhores clubes. Tá aqui, ó. Esse gráfico aqui, ou esses números aqui, mostram para a gente que a gente ficou, né, melhor do que vários clubes, com exceção do Atlético Goianiense, que não teve a mesma carga de jogos que a gente, tá? E com exceção do Palmeiras, que arrancou bons profissionais do Flamengo. O que acontece na minha leitura? Eu acho que a pressão que foi feita junto ao departamento de futebol, ao Landim, aquela reunião da qual eu já informei a vocês que eu mudei muito a minha forma de pensar com relação ao doutor Tanuri, né? O que aconteceu foi que começaram a liberar verba, Perrotinha. Começaram, né, a colocar mais dinheiro para termos profissionais de ponta. E é claro e notório para todos nós que a chegada de 2 profissionais que atuavam no Atlético Paranaense contribuiu consideravelmente para esse número. A gente trouxe 2 caras que fizeram aquele treinamento da Exos, né? Um dos caras era referência da Exos, né, que é um americano. E o outro é um japonês que acabou vendo para a parte de fisiologia. É um cara que já tem muitos anos no futebol e ele, com certeza, contribuiu para essa melhora dos números. A gente vê que o Flamengo tem essa queda brusca, né, no número de lesões. O Flamengo chegou a flertar lá em cima, galera, com 45 lesões, se eu não me engano, 42 lesões, e aí ele cai para apenas 26. Sendo que dessas 26, quando a gente vai ver o número, está sendo contabilizado aí, infelizmente, 3 do Bruno Henrique. 3. Teve uma de ombro, uma no ombro, uma na coxa e teve a lesão do joelho dele, que infelizmente acabou tirando o Bruno Henrique aí, né, por quase 10 meses. Já tem 6 aí mais ou menos, e vai ficar quase 10 meses afastado do clube aí, pelo menos é a previsão de retorno do nosso queridíssimo atleta Bruno Henrique. Então, o Flamengo teve sim uma melhora, é importante a gente destacar, mas do que isso é nós compararmos ao que hoje tem entregue o melhor resultado. E quem hoje entrega o melhor resultado é o Palmeiras. Você vê que o Palmeiras, é verdade que ele ficou fora da Copa do Brasil, ficou fora da Libertadores ali, dos jogos finais, mas ele também teve uma sequência pesada de jogos, teve muitas partidas durante o ano e eles tiveram um ótimo resultado. Tá aí. Quando a gente fala em buscar a excelência, em trabalhar para ter o melhor possível, é fazer o que o Flamengo fez. Graças às críticas que nós fizemos ao departamento médico, teve sim uma melhora considerável e isso traz de novo, né, a questão aí do Tanuri aí, o aumento de credibilidade do Tanuri, na medida que eu vou colocar na conta Perrota do orçamento. Acho que na medida que eles liberaram mais grana, né, liberaram dinheiro, o Tanuri conseguiu ser assertivo e trazer, identificou, né, conseguiu mapear no mercado bons profissionais e isso acabou desencadeando num resultado maravilhoso com relação à questão de departamento médico do Flamengo ao longo do ano de 2022. Alan, eu vou dizer para você que eu concordo com você, mas eu queria fazer alguns complementos e aí, de repente, também te perguntar sobre isso, tá? E aproveitar que a Tatiana, galera, poxa, dá essa moral pra gente, aumenta esse número de likes aí, não custa nada, vai, ajuda aí dando o seu like, que é super importante, a gente tá aí com uma audiência acima dos 1.300, a gente estava até agora pouco mais de 1.500 também, dá uma força aí, dá esse like pra gente. Vamos lá, Alan, que é o seguinte, no primeiro semestre a gente teve, sim, eu lembro que um sucateamento do departamento de futebol, principalmente concentrado no departamento médico. A gente perdeu inúmeros profissionais por conta de valoração profissional, né, salário e etc., para alguns clubes até como Vasco, Botafogo, Palmeiras, mais uma vez, clubes internacionais e por aí vai. Junto a isso, a gente tem a chegada do Paulo Souza. E aí eu queria botar essa pimenta para você poder analisar.
Ao fim do trabalho do Paulo Souza no Flamengo, no primeiro semestre ainda, segundo semestre já, né, na verdade, do Flamengo, a gente tem a informação por parte da imprensa, se não me engano foi o próprio Caê Mota que fez essa matéria, que é um dos setoristas do Flamengo na Globo, que dizia que, embora o departamento médico alimentasse a comissão técnica do Paulo Souza sobre as informações dos profissionais que lá estavam no futebol, né, os jogadores em si, o Paulo Souza não costumava seguir muito as instruções. E por conta disso, começou-se a ter vários ruídos e muitos problemas médicos. Você acha em que proporção, mesmo concordando com você, do sucateamento e depois, no segundo semestre, do investimento com a chegada do. Esse nome mesmo? Tadashi Hara e Michael Minthorn, desses profissionais, que até acho que do Atlético Paranaense e outro da Exos, que você acabou de dizer, né? Você acha que o Paulo... Em que porcentagem você acha que o Paulo Souza e sua comissão técnica têm responsabilidade também? Um dos casos mais emblemáticos, se sabe, o Flamengo jogou pela Libertadores, eu não me recordo contra quem e aonde foi, mas era um jogo internacional, obviamente, em que o clube chega ao Rio de Janeiro, na madrugada, o Paulo Souza marca treino às 10 da manhã do mesmo dia. O pessoal chegou por volta de umas 4, 5 horas da manhã, vai para o ninho, descansa um pouquinho e começa a treinar na mesma manhã do mesmo dia. E que, obviamente, vários jogadores fatigados. Óbvio que alguns jogadores vão para recuperação, mas muitos deles fatigados por conta da viagem, da logística, etc. O quanto isso enquanto você botaria a responsabilidade também do Paulo Souza e o quanto você colocaria do Flamengo, principalmente no momento de maior crise do departamento de futebol e médico do Flamengo até meados ali de julho, agosto de 2022? 20% apenas. E se botar 20%. Vou te falar por quê. 20% do Paulo Souza? Porque é muito fácil a gente botar no lombo do falecido. Todo mundo. Mas você acha que se o técnico não segue as instruções do departamento médico, isso não teria uma porcentagem um pouquinho maior? Ué, Perrota. O Domi trouxe pra gente, no livro do Guardiola, que o ideal era você descansar depois de 48 horas e não 24 horas após o jogo. Caralho, e que nós loucura, tivemos né? Verdade. E nós tivemos um ano que não é esse estresse, né? Esse desgaste, e papapá, e balalá, e balela para cá, e balela para lá. Não foi isso. Nós vivenciamos uma curta era aqui no Flamengo, na qual o livro, o todo-poderoso livro do Guardiola, né, nos trazia informação técnica, estudos científicos, comprovação científica da casa do caralho, de que o ideal seria, né, o descanso após as 48 horas e não após as 24 horas pós-jogo. Tanto que ele dava treinamento e a folga era sempre no outro dia, né? E muitos destacaram, elogiaram isso à época. Então, hoje, sendo muito franco contigo, Perrotinha, né, eu não posso botar isso na conta do Paulo Souza. Claro que ele também deve ter a sua parcela de culpa, mas eu entendo que ela é muito menor. O departamento médico foi sucateado, nós tínhamos profissionais principiantes na parte do futebol, podem ser grandes médicos, grandes doutores, mas que muitas das vezes não tinham quase que experiência, né? Não tinha experiência quase que nenhuma com o meio do futebol. E quando o Flamengo enxerga isso depois das críticas e abre os cofres para que nós pudéssemos buscar profissionais capacitados já com experiência de futebol, as coisas melhoram consideravelmente. Ah, mas a vida do Dorival também pode melhorar. Concordo que o Dorival parece ser um cara muito mais humilde para acatar, né, o que o corpo médico do Flamengo tem colocado, tem adotado. Porque também, vamos ser honestos, uma das críticas que estão sendo feitas ao Dorival é justamente essa. Ah, o Dorival abriu mão do Campeonato Brasileiro. Tá aí. Tá comprovado que o sucesso se faz ao rodízio feito de atletas. Foram utilizados 56 atletas e disso o departamento médico deve ter em alguns jogos, né? Não permitido que alguns atletas fossem relacionados e fossem para as partidas. Por quê? Porque aí eu vou discordar respeitosamente do amigo Davi, que ele fala assim, não tem como saber se o processo de recuperação melhorou se não tem machucados. Desculpa, Davi, não é isso.
É o trabalho preventivo que tem que ser feito. Tem fisiologia, né? É na prevenção das lesões que os clubes têm que atuar para evitar que o atleta acabe se lesionando. Porque quando ele, através dos testes fisiológicos lá, indica que tem um nível elevado de desgaste da musculatura, a probabilidade dele ter, né, um grau 1, um grau 2, uma lesão muscular, ela aumenta consideravelmente. E quando o Flamengo trouxe um fisiologista, já com experiência no mercado, que sabe trabalhar dessa forma, você faz com que, preventivamente, você acabe evitando esse tipo de lesão. Então, é muito melhor ir no futebol hoje, quando se fala que alguns clubes têm tecnologia de ponta, têm bons profissionais que conseguem identificar, mapear o jogador. Por que os jogadores hoje, todos eles têm o seu GPS? Por que tudo com relação ao atleta hoje fica na anamnese do atleta? Para que você consiga saber se o cara está no nível de estresse muscular ou não, para saber se ele está bem, se está apto, está tendo deficiência de um lado ou de outro. Então, a prevenção é a melhor das coisas.